Pois bem, então vamos dar início à nossa palestra virtual, aqui representando o Centro Espírita Laços Eternos, que fica na Vila Esperança, né, na Praça Nossa Senhora da Esperança, número 4. A Casa Espírita que até a semana passada vinha fazendo as palestras presenciais, né, é, às terças e domingos, com reservas, porque não podíamos lotar a capacidade do nosso espaço. Então, obedecendo às determinações dos órgãos sanitários, os protocolos que tanto se fala, nós estávamos tendo presencial até a semana passada, mas nessa semana, tendo em vista o novo decreto, estamos fazendo as palestras de maneira virtual. Isso não diminui a nossa responsabilidade em trazer a mensagem da doutrina espírita com a fidelidade que se deve ter e também o alento àqueles que, porventura, tenham condições de nos acompanhar de maneira virtual, né, via internet, porque sabemos que muitas pessoas não têm o recurso ou não conseguem, não têm a habilidade necessária para trabalhar com esses recursos. Mas estamos aqui para dar continuidade, porque a doutrina ela não para em virtude das necessidades do homem, né? Nós temos necessidades, mas ela não pode parar, ela não pode estancar por si, ela tem que dar continuidade. E nós estamos aqui para isso. Então, para dar início à nossa palestra, eu vou convidá-los a orar comigo, né, fazer a oração inicial, para que nós possamos nos sintonizar com o plano espiritual, pedindo nesse momento que nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente nessas nossas comunicações através dos seus emissários de luz, que o resultado do nosso trabalho hoje possa levar alento a tantos irmãos que se encontram desolados, que se encontram desanimados, que se encontram com falta de ânimo diante de tantas problemáticas que estamos enfrentando, pedindo e rogando a Jesus que possa, nesse momento, levar a todos esses irmãos um pensamento de fé, de confiança, para que entendamos todos nós que estamos num planeta de expiação e provas. E se somos submetidos a essas provas, o nosso Pai Maior sabe da nossa necessidade de melhoria e essas provas vêm para nos fazer melhores. Que possamos, com resignação, com amor e, acima de tudo, com muita confiança em Deus, enfrentar esses momentos, enfrentar essas fases que vão se sucedendo, nos trazendo preocupações, mas enfrentar com muita confiança, sabedores que nosso Pai Maior não permite que nada aconteça se não estiver sob o seu comando. E nós sabemos que o nosso Pai, que ama seus filhos de maneira muito particular, a cada um de nós que nos entregamos a esse Pai, somos amados. E nossos caminhos, por mais que por vezes permaneça ou pareça tortuoso, sinuoso, nós temos uma missão a cumprir. E essa missão é sempre abençoada, é sempre amparada pela bondade, pelo amor e pela imensa misericórdia de Deus. Permaneça, Senhor, conosco, nesse momento em que todos nos sentimos fragilizados, mas que não nos sentimos desamparados, porque sabemos da sua presença, não só hoje em nossa vida, mas em todos os momentos. E assim pedimos que permaneça conosco por hoje e por todos sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Então, aqui eu digo bom dia a todos vocês que estão aqui me cumprimentando através do site, né? E o que a gente vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar basicamente, né, a questão dos milagres. Sabemos que na doutrina espírita, nós, os espíritas, não acreditamos nos milagres, né?
O Espiritismo ele adota o conceito da ciência quanto aos fenômenos que são denominados de milagres, entendendo que esses fenômenos simplesmente a ciência diz que não existe. A ciência parte da premissa de que a natureza obedece leis naturais. Então, a função da ciência é descobrir essas leis e agir sobre as causas, para fazer com que esse fenômeno se reproduza quando for desejado. Então, o fenômeno de voar, até há muitos anos atrás aí, né, não tão distante assim, voar para nós era uma utopia. Né? Então, alguns faziam lá buscavam diversas formas de conseguir fazer, alçar um voo e tal, e usa lá a tal da asa de cera, e outros foram, né, fazendo os seus inventos para conseguir voar, porque para nós, né, se a gente pensar lá há 200 anos atrás, ou há 100, talvez 100, um pouquinho, né, 100 anos atrás, não se podia falar, não se podia pensar em um homem voar. Seria uma utopia, né? Vamos avançar um pouquinho, 200 anos atrás, né? Seria utopia o homem voar. Por quê? Porque para a ciência, né, naquela época, a ciência, não estou falando da doutrina, ela dizia que era impossível o homem voar. Ele não tinha essa condição, não tinha essa pneumática para conseguir voar. Quando alguém, né, quando avançamos nos inventos, né, esses espíritos um pouco mais adiantados e avançando nos inventos, chegamos à asa dos aviões. Então, para nós hoje, para a ciência, voar já não é uma coisa divina, uma coisa miraculosa, né? Então, quando um determinado fenômeno não se explica com as leis já conhecidas, a ciência vai seguir dois caminhos. Então, por exemplo, hoje ela sabe que é possível voar, mas quando ela não consegue explicar com as leis que já são conhecidas, ela vai seguir dois caminhos. Ou considera que houve algum tipo de artifício, mal entendido, fraude, ou que é preciso estudar e pesquisar mais sobre o assunto. Em relação às ocorrências que são contidas nos evangelhos, lá, os chamados milagres do evangelho, a ciência tem preferido seguir sempre o primeiro caminho, vamos dizer assim, o caminho que houve algo do tipo artifício, ou alguma fraude, ou algum embuste, ou um mal entendido, né? Já a ciência espírita, embora também se baseie na existência de leis naturais, difere da ciência oficial, por acreditar que elas duas atuam sobre a parte espiritual da criação, vamos dizer assim. Então, essa parte espiritual que vai refletir na matéria. Então, difere também, de modo fundamental, vamos dizer assim, quanto à ciência oficial, vamos dizer assim, ela aceita. Quando a ciência aceita a existência do sentido da mediunidade, né, além desses nossos outros 5 sentidos, que é a visão, o olfato, o paladar, o tato, a audição, quando ela aceita a mediunidade para explicar, para aplicar, vamos dizer assim, uns métodos experimentais necessários, e ao exame de alguns estudos, de alguns fatos, como já ocorre atualmente, a ciência já está trabalhando um pouco mais próximo da espiritualidade. Não posso dizer com muita profundidade isso ou com muita propriedade, mas a ciência hoje já vai, né, um pouquinho, já ouve um pouquinho mais a ciência espírita. Então, não digo na sua integridade, mas cientistas, alguns deles um pouquinho mais sensibilizados, já começam a ouvir um pouquinho mais a ciência espírita, porque sabe que tudo está subordinado a uma lei, tá? Todo fenômeno está subordinado a uma lei natural. Então a ciência procura agora encontrar onde esses fenômenos se amarram na questão da ciência espírita. Para o espiritismo, sendo perfeito, como assim, o Criador, também perfeitas são suas leis naturais. Suas leis, né? E também são naturais também o fenômeno da vida. Todos os fenômenos que acontecem. Então é difícil para nós, né, os humanos, imaginar um sistema perfeito que vá atender a todas as necessidades sem apresentar qualquer desvantagem, né?
e ainda que possa acompanhar a transformação do mundo e trazer um só benefício, vamos dizer assim, uma só visão, assegurando um bom destino a toda a criação, né? Variando logicamente só apenas em relação à dimensão do tempo, das épocas e tal. Então, nós, para o Espiritismo, o Criador é perfeito. Então, perfeitas são suas leis. Tá? Perfeitas são todas as suas leis e naturais todos os fenômenos da vida que acontecem. Tá? Para nós, hoje, a gente, em função dos nossos estudos, a gente consegue entender dessa maneira. Qual o significado? Vamos pensar, sempre nas palestras a gente fala sobre o significado da questão do determinado tema. Hoje o tema é milagre. Qual o significado do milagre? Diz lá no dicionário da Luz, que vem do latim miraculum, acontecimento ou fato extraordinário, que não se explica pelas leis da natureza. Opa! Então milagre é um acontecimento ou um fato que não consegue se explicar pelas leis da natureza. Fica aí uma incógnita para a gente, né? Então, vamos pensar assim, como diz lá na Gênesis, no capítulo 13 da Gênesis. No pensamento das massas, um milagre implica na ideia de um fato sobrenatural. Eu não consigo explicar, né? Então, lá no livro Gênesis, esse livro Gênesis, nós temos o capítulo 13, 14 e 15, que trabalha muito bem essas questões. Então, quem tiver interesse, eu vou até me permitir aqui só falar um pouquinho. Olha, no capítulo 13, você tem lá os milagres segundo o Espiritismo. E fala dos caracteres dos milagres. Então, Kardec discorre de uma maneira muito didática sobre os milagres no sentido teológico, né? Dizendo lá, o Espírito não faz milagre, né? Aí no capítulo 14, você vai falar sobre os fluidos, a natureza e propriedade dos fluidos e a explicação de alguns fenômenos considerados como sobrenaturais. No capítulo 15, você vai ter lá os milagres do Evangelho, a explicação de todos os milagres do Evangelho, cada um deles. Então, a questão do sonho, a estrela, dos magos, as curas, os processos, ressurreições, tudo vai estar no capítulo 15. E tem no capítulo 16, quem quiser um pouco mais além, vai falar sobre as predições, segundo o Evangelho. Então, para que nós possamos trabalhar a questão de milagres, entender a questão de milagres, é fundamental que a gente busque nas leituras, né, para não ficar só na conjectura, no achismo, a gente busque nessas leituras uma lógica, né? Uma lógica. Não dá para explicar milagres sem falar, por exemplo, em fluidos, né? Sem falar no fluido cósmico universal, por exemplo, sem falar da natureza moral de Jesus. Tá? Então, quer dizer, quando você quer explicar o milagre por explicar, é porque é assim, é porque está no Evangelho, fica difícil. Então, a doutrina espírita sempre nos pede que atuemos sob a égide da razão. Então, tudo tem que ter uma razão. Não dá para me explicar o milagre dizendo, olha, porque é assim e pronto. Então, no pensamento das massas, como diz aqui no capítulo 13, um milagre implica na ideia de um fato sobrenatural, aquilo que eu não entendo. Né? Já no sentido teológico, é uma derrogação da natureza, pelo qual Deus manifesta o poder. Então, Deus criou as leis e está derrogando as próprias leis. Então, vamos avançar para a gente entender como que isso pode ser melhor compreendido, né? Então, para o Espiritismo, o milagre é sempre, vamos pensar assim, o coroamento, mas nunca a derrogação das leis, que funciona igualmente para todos. Então, ele é o quê? A designação de fatos naturais, cujos mecanismos, né, que é familiar à lei divina, ainda se encontra muito distante do entendimento que nós temos, um entendimento fragmentário de cada um de nós. Por que esse entendimento é fragmentário? Porque nós temos pessoas, temos estudiosos que avançam, se aprofundam nos estudos para explicar algo, e temos algumas pessoas como eu, como o João, como Maria, como José, que ao invés de debruçar-se sobre o estudo, apenas pega fragmento de um ou de outro e compõe a sua própria opinião.
e difunde e dissemina essa opinião como se fosse um embasamento fundamentado em estudos, né? Por isso que o Espiritismo nos pede que a gente estude, que a gente possa se aprofundar para com maior propriedade, não é falar para o outro sobre aquilo que você aprendeu, mas aplicar em si o ensinamento que você compreendeu, a compreensão do ensinamento que você recebeu. Então a proposta do Espiritismo é essa, que a gente nunca caminhe sob os dogmas, mas baseado no quê? No estudo, naquilo que, na concepção que você fundamenta no estudo. Tá? Então, a questão do milagre, para alguns, né, lá no livro da Gênesis fala da questão dos caracteres do milagre. Para alguns é aquilo que é inexplicável. Então, tudo que é inexplicável para mim é um milagre. Para outros é aquilo que é o insólito, que, por exemplo, que não é habitual, que não é frequente, que é raro, que é incomum de acontecer, que é anormal, sei lá, contrário às regras. Então, o insólito é isso. Então, ele não é habitual, ele não acontece, ele é meio uma coisa rara que aconteceu. E outro caractere que eu falei ainda, ele é inexplicável. Então, o milagre, o dito milagre tem as duas características. E é baseado nessas características que a gente tem que aprofundar o nosso entendimento. Então, lá no livro dos médiuns, por exemplo, no capítulo 2 do livro, fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Então, quando a gente, muitas vezes, essas palestras nossas são endereçadas a todos aqueles que estudam Espiritismo, como nós temos alunos que fazem o COEM, como também está aberto para quem quer conhecer mais o Espiritismo. Às vezes a gente fala algumas coisas e direciona para uma determinada literatura. Né? O Pentateuco, os 5 livros que fundamentam a doutrina espírita, é importante que a gente faça a leitura. Né? Então, no livro dos médiuns, como está citando, no capítulo 2, diz lá, se a crença, quando fala do maravilhoso e sobrenatural, diz que se a crença nos espíritos e as suas manifestações fosse uma concepção isolada, né, um produto de uma cabeça de alguém, de um sistema, poderia, com alguma aparência de razão, ser suspeita e ilusão. Mas podemos encontrá-la viva em todos os povos antigos e modernos. Então a questão dessas manifestações, que a gente diz que é milagre, ou é maravilhoso, sobrenatural, está lá, desde do início do Homo sapiens já como dono da sua razão, né? Então ele ficar adorando fogo, eu não consigo entender porque um raio cai aqui e faz essa chama, então eu vou adorar a chama, vou adorar o fogo, vou adorar o vento, vou adorar as estações, né? Porque eu não compreendo ela. Mas nós podemos encontrar, né? Então, assim, se fosse isso fruto só de uma cabeça, de uma concepção isolada de alguém, a gente podia achar que é suspeita, né? Mas nós podemos encontrar isso tudo em qualquer povo antigo. Nos livros santos das religiões, né? Os acontecimentos maravilhosos, sobrenaturais. E aí diz lá no capítulo 2, porque dizem alguns críticos, em todos os tempos, o homem tem amado o maravilhoso. E aí ele pergunta, o que é maravilhoso segundo a sua opinião? Aquilo que é sobrenatural? O que você entende sobre sobrenatural? Por sobrenatural? Aquilo que é contrário às leis? Então você conhece tão bem essas leis que podem marcar um limite do poder de Deus? Então, não sabendo explicar, né, os críticos, né, ele diz que não existe espírito, não existem as manifestações. Tá? Por isso que no livro lá, então prove que a existência dos espíritos e as suas manifestações são contrárias às leis da natureza. O que acontece, que a gente chama de maravilhoso sobrenatural, tem sim uma vinculação, né, com o plano espiritual. Nós vamos ver que tem espíritos, segundo a escala, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que tem esse poder de manipular os fluidos e fazer e criar algo, né,
naquele objeto, naquela propriedade, modificando. Nós vemos isso e nós acreditamos nisso quando fazemos, por exemplo, a fluidificação da água. Fluidificamos a água para tornar ela, né, mais benéfica à nossa necessidade de saúde. E se nós não acreditarmos que isso acontece, então por que eu estou fluidificando minha água? Por que eu levo minha garrafinha de água para a palestra? Ok? Então, nós acreditamos que realmente há sim acontecimentos e que não são nenhum... Ah, eu vou te vender uma poção mágica, lá nos idos, né, passados, dos tempos passados. Uma poção mágica nada mais era do que uma alquimia, né, que aquela pessoa que tinha um conhecimento fazia lá uma movimentação, uma manipulação e oferecia a alguém uma poção. Tá? Mas é um processo, né, de alquimia, sabe? Então essas questões do sobrenatural, elas vão caindo por terra a partir do momento que a gente vai conseguindo entender que não existe uma manifestação contrária à lei da natureza, sabe? E também que não pode ser esse acontecimento não dá, porque ninguém tem o poder de trabalhar ou manipular ou derrogar uma lei natural, né, que foi criada por Deus. Deus que é o criador de tudo, né? Então, quando a gente tem que falar sobre milagre, a gente tem que pensar muito bem o que eu estou falando, né? Porque um acontecimento, às vezes o pessoal vê lá um acontecimento, por exemplo, um carro, né? Uma colisão de automóveis. E aí, dessa colisão, as pessoas saem ilesas. Um milagre. Será que nós não temos, então, acompanhamento dos nossos chamados anjos de guarda, que a gente fala dos nossos benfeitores amigos que estão conosco, né, no plano espiritual? Então nós temos, logicamente, aqueles que nos amparam, que nos conduzem, né? Então alguns chamam de anjo de guarda, anjo da guarda. Ora, então eles não estão ao nosso lado no dia a dia, a nos socorrer nas necessidades? Então não há milagre nisso. Há sim uma intervenção, né, por parte desses nossos protetores, né, esses que nos conduzem, que nos desviam, né, nos permite, segundo nosso pensamento e vontade, nós permitimos que eles nos conduzem para caminhos melhores, que nos afastem de maus pensamentos, dos maus sentimentos. Então isso tudo não é uma coisa sobrenatural. Nós estamos falando o quê? Numa crença, né, de que a vida continua após a morte. E que tem espíritos que vão avançando nessa escala e nessa depuração a ponto de ser aquele que nos socorre, né? Então, aos olhos daqueles que veem na matéria a única potência da natureza, tudo que não pode ser explicado por essas leis materiais é maravilhoso ou sobrenatural. Então, para eles, maravilhoso acaba sendo sinônimo de superstição, como está lá no livro dos médios. Então, nós temos que, como espíritas, afastar de nós essa questão do sobrenatural e do maravilhoso, né? E como lá na Gênesis também, no livro Gênesis que eu citei aqui, fala lá sobre o sobrenatural e as religiões. Pretender que o sobrenatural seja o fundamento necessário de todas as religiões, que ele é o fecho da abóbada do edifício cristão, é sustentar uma tese perigosa. Então, quando uma religião se fundamenta no sobrenatural para se manter, para manter os seus fiéis, isso é sustentar uma tese perigosa. Se fizermos repousar a verdade, ou melhor, diz lá, se fizermos repousar as verdades do cristianismo sob essa base única do maravilhoso, dar-lhe-emos um apoio frágil, cujas pedras se soltam a cada dia, né? Então, não há sobrenatural, não há maravilhoso. Há uma explicação, sim, né, pela lei, pela ciência espírita. Então não é que o sobrenatural seja necessário para as religiões, mas sim o princípio. Qual o princípio espiritual que às vezes erradamente se confunde com maravilhoso, né? E sem o qual a religião não se mantém. Então nós temos que nos permitir questionar essas coisas. Eu estou vindo para uma casa espírita, por quê?
porque lá eu vou encontrar algo que vai além da minha capacidade de raciocinar. Eu vou então rotular como sobrenatural, e quando eu vou lá na casa espírita, eu me sinto, vamos dizer assim, revestido de uma força para poder agora sair daqui e enfrentar todos os males. Essa força não é senão o quê? Se você vê isso como sobrenatural, algo está errado. Mas a força, dessa força vem do quê? Da sua convicção, da presença, né, da presença diuturnamente de Deus ao nosso lado, da presença dos nossos irmãos que nos amparam, que estão do outro lado, já evoluíram um pouquinho e nos amparam. Aí sim, se eu pensar que isso acontece, se me dá energia para continuar, para labutar com resignação, com força, com fé e confiança, aí a gente vai dizer, você está no caminho certo. Mas isso não é sobrenatural. Isso é uma lei, né? Uma lei de Deus, normal. Né? Então não podemos criar nenhum rótulo, não. Assim, a gente não. Eu evito, acho que o espírita costuma evitar de falar de outras religiões, e nós devemos evitar. Quando falar, fale o que é correto e o que é bem. Mas eu lembro quando eu era cristão, católico, cristão, eu só me sentia bem se eu fosse na igreja. Quer dizer, como se as minhas preces não tivessem nenhum valor se eu não tivesse lá dentro da igreja, no edifício, no prédio. Tá? Então, quer dizer, será que só ali que habita a energia necessária para que eu me conecte, né? Vamos dizer assim, que eu me sintonize, que eu crie essa sintonia com o plano espiritual? Não. A minha prece aqui contida, né, tem também aqui onde estou, nesse momento estou na minha casa. Então eu posso fazer minha prece e eu vou estar em sintonia. Então, a cada dia que eu levanto, eu faço a minha prece, vou tentar fazer minha prece. No momento das alegrias, eu faço minha prece. Ou no momento de tristeza e de maior necessidade, eu faço minha prece. Essa sintonia acontece todo momento. Né? Então, não preciso de um prédio. Não reside ali algo que seja maravilhoso, que eu estando ali, a minha prece tem mais valor ou não. E ainda nós temos, por exemplo, irmãos que vêm na casa espírita achando que somente na casa espírita você consegue alguma coisa. Né? Só na casa espírita, lógico, estar lá é necessário, você se congregar com outros, passar para ouvir uma palestra, algo que possa te inspirar, te fortalecer, né? Isso é legal, mas não é só a casa em si. Né? Então vamos deixar a casa espírita aberta, para que as pessoas possam entrar ao longo do dia, ajoelhar e fazer lá as suas preces. Isso não tem sentido. Né? Na Gênesis também pergunta sobre a questão de milagres em relação a Deus. Deus faz milagres? E diz lá, eu vou pegar só uma parte da frase que diz o seguinte: os milagres não são necessários para a glória de Deus. Nada no universo se afasta das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo suas leis perfeitas, ele não tem necessidade de derrogá-las. Vai derrogar essas leis, vai fazer uma coisa, né? Não, a lei de Deus é perfeita, então não precisa fazer esse milagre. Então a possibilidade de certos fatos considerados como miraculosos é reconhecida. Agora, deve-se concluir desses fatos que qualquer que seja a fonte que a gente possa atribuir a eles, trata-se de efeitos naturais, dos quais pode usar tanto os espíritos como os encarnados. Tanto os espíritos desencarnados, como os encarnados, como de tudo, como se fosse a própria inteligência e seus conhecimentos científicos para fazer o bem ou o mal. Então, a possibilidade de você fazer certos fatos que são considerados como miraculosos, ela pode ser do espírito encarnado ou como o desencarnado. Vamos ver uma coisa? Os passes. Por que as pessoas vão receber o passe? Porque elas sabem que ali tem um espírito encarnado, que é o passista, né? E ali ele recebe essas emanações do passista, que são também trabalhadas, né, com o plano espiritual. Então ele recebe lá o alento, a necessidade daquele momento, e você acredita, né? Então existe ali um espírito encarnado que está sendo usado o quê? O fluido dele. Então está usando a energia dele para poder você receber seu passe. Tá? Então, quando
A cura, quando alguém tem a mediunidade de cura, por exemplo, não é um fato miraculoso. Daí a questão de não se cobrar pelo que você faz, porque não há milagre nisso, não. Não há milagre nenhum nisso, né? Então, nós, como espírito, nós temos que compreender os milagres dessa forma. Tudo está subordinado à lei divina. Tudo, exatamente tudo, né? Para que aconteça, eu falei ainda da questão da cura, né? Então, para a gente entender a cura e até aqueles milagres de Jesus que estão no Evangelho, aqueles que irão depois, logicamente, ler no livro A Gênese, né? Ali explica cada um dos milagres de Jesus. Numa palestra não dá para a gente explicar isso, mas por que que Jesus, né? Por que Jesus conseguia fazer os milagres? Que nós chamamos de milagres, mas não é milagre. Então, nós temos na escala espírita, nós temos lá a primeira ordem dos espíritos, que são os espíritos puros, que não precisa reencarnar mais. No caso, Jesus, tá? Um espírito puro, né? Temos uma segunda ordem de espíritos, segundo a evolução, né, de cada um de nós. A segunda ordem é chamada dos bons espíritos, aí é dividida em classe, né? Na primeira classe são espíritos puros lá, que são da primeira ordem. Nessa segunda ordem, você vai ter segunda, terceira, quarta e quinta classe de espíritos. Aí você tem espíritos superiores, o espírito de sabedoria, na quarta, espíritos prudentes e sábios, e na quinta classe, espíritos benevolentes. Isso, né, na ordem dos bons espíritos. Na terceira ordem, nós temos espíritos imperfeitos. Eu sou um deles. Tá? Então, aí vai ter a sexta, sétima, oitava e nona e décima classe. Então, você vai ter lá, na décima classe, espíritos impuros, na nona, espíritos levianos, na oitava classe, espíritos pseudo-sábios, na sétima classe, espíritos neutros e na sexta classe, espíritos perturbadores. Eu peço uma desculpa aos nossos ouvintes que estão aí, ou espectadores que estão ouvindo e falar, poxa, eu não entendi nada da escala. É necessário, né, que se faça um estudo do Espiritismo para compreender essa chamada escala espírita. Então, quando se você tiver interesse, você ainda não estuda o doutrina espírita, tiver interesse, você pode conseguir esta escala espírita lendo, né, eu não vou, me perdoe, eu não tenho agora o livro que você tem essa escala, mas no próprio livro dos espíritos você consegue essa informação. Eu vou até deixar depois também aqui na nossa apresentação o capítulo onde você vai encontrar essas informações. Mas no estudo da doutrina espírita você vai encontrar a escala espírita lá. Por que eu estou falando nisso? Para a gente entender a possibilidade que alguém tem de realizar ou não uma cura, de realizar ou não um evento que possa ser chamado, pode ser rotulado de milagre, ou de miraculoso, ou de sobrenatural, necessário se faz entender onde esse espírito, ele se encontra nessa escala. Porque eu, Cláudio, não posso pretender realizar proezas, não é milagre, mas proezas que Jesus realizava. Dado a minha consciência de estar ainda dentro dessa escala de espíritos impuros. Embora eu esteja buscando evoluir nesse sentido, mas ainda estou na terceira ordem. Você quer ver em que ordem do espírito você pode estar? Basta que você responda essa pergunta que eu vou fazer. Tem algum momento em que você sente raiva, que você sente-se perturbado, constrangido a vingar-se de alguma coisa? Tem momentos que você faz umas maldades com alguém? Se você respondeu sim a alguma dessas pequenas questões, você está junto comigo na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Então, como é que nós pretendemos? Muita gente fala, eu queria curar alguém, eu quero levar. Olha, você ainda não se curou, você ainda não evoluiu, não se depurou o suficiente para poder dar algo a alguém. Ninguém pode dar outro aquele que não possui. Então, por que quando nós falamos dessa escala espírita? Para entender a superioridade da natureza de Jesus. Então, quando muitas coisas, né, essa superioridade de Jesus sobre os homens
ela não era relativa às qualidades particulares do corpo dele, mas às do seu espírito, que dominava a matéria de maneira assim absoluta, e também ao seu perispírito. Então o espírito dele domina essa matéria, e o perispírito é alimentado pela parte mais que a gente chama lá, né, no nosso estudo, quintessenciada dos fluidos terrestres. Então você vai pegar Jesus fazendo, realizando proezas, né, que você não consegue fazer. Aí você fala, é um milagre? Não é. Então Jesus... Então vamos pensar o seguinte, na escala espírita, onde estava Jesus? Está no topo. Está no topo, ele está no espírito de primeira ordem, que é uma classe única dos espíritos perfeitos. Tá? É o espírito que não tem necessidade de mais nem de reencarnação. Então você pega um espírito como Jesus, que está na primeira classe, os espíritos puros, e que ele chega até, vem até nós, né? Por processos extremamente laboriosos, ele chega até nós, e aí ele tem a condição de com toda a sua superioridade, compreender necessidades que a gente não enxergar necessidades que a gente não enxerga no outro. Então, quando ele vai realizar algum evento, né, ele praticamente ele está enxergando o que é a necessidade daquela pessoa. Então, quando a gente estuda um pouquinho sobre os milagres do Evangelho, nas curas que que ele operava, ele agia como médium. Pode ser até considerado como um poderoso médium curador, Jesus? Não, ele não é. Pois o médium, ele é um intermediário, um instrumento do qual se serve os espíritos desencarnados para resolver alguma coisa. Se ele recebesse um influxo, Jesus recebesse qualquer influxo estranho, ele não poderia ser senão de Deus, né? Então, segundo a definição que é dada lá por um espírito, Jesus era um médium de Deus. Então, Jesus está numa pureza absoluta. Então, por isso que ele é o governador planetário, ele é o governador do nosso planeta. Porque ele tem condições que nós não temos, sabe? A questão da vista dupla, a questão das curas, a própria ressurreição, as ressurreições que ele faz lá, né, de Lázaro, a filha de Jairo, né? Então, a gente vai ver Jesus em muitos eventos, né? Caminha sobre as águas, a transfiguração no Tabor, aquela tempestade que ele amainou, né? As bodas de Canaã, de Caná, né? Multiplicação dos pães, enfim, uma série de eventos que Jesus realiza, que é por, primeiro, a competência, o conhecimento que ele tinha de manipulação desses fluidos, né? A superioridade moral de Jesus, inquestionável. Então, ele teria condição de fazer diversas coisas que nós ainda não temos, tá? Então, nós temos que compreender com muita clareza essa questão dos milagres, né? O Espiritismo faz milagres? O Espiritismo faz milagre para alguém? O Espiritismo, ele vem ali, como diz Kardec, a seu turno, realizar aquilo que cada ciência faz em sua chegada. Revelar novas leis e explicar, assim, por extensão, os fenômenos que derivam dessas leis. Então, o Espiritismo não faz milagres. Milagres, eles não existem. Não há milagres. Tudo está subordinado a uma lei divina, né? Criada por ser divina, criada por Deus, obviamente. Então, essa lei divina que subordina todas as coisas. Então, todos os fenômenos, todos os acontecimentos derivam das leis naturais, das leis criadas por Deus, tá? Nas nossas concepções, nas nossas dificuldades de compreensão, a gente atribui a esses fatos, esse fenômeno, a palavra milagre. Mas o espírita, aquele que está se forjando no espiritismo através de um trabalho efetivo, consistente vamos dizer assim, de reforma íntima,
Uma das coisas que ele tem que fazer é abolir essa questão dos milagres, disso ou daquilo, tá? Esperar milagres. Vamos esperar um milagre de Deus. Vamos esperar... De Deus sim, né? Porque Deus pode tudo. Ele pode tudo. Se ele quiser derrogar as próprias leis, sim. Ele pode tudo. Ele é o Criador, né? Mas não podemos ficar buscando milagres em tudo que a gente faz. O momento hoje, nós passamos por um momento de pandemia, tá? Qual é o milagre que a gente pode esperar, né, para que essa pandemia passe? Na minha concepção, na minha ideia, e é sempre perigoso expor ideias individuais, mas tudo tem um ciclo. Tudo está subordinado a leis divinas. Então nós temos que fazer as prevenções, sim. Mas tudo, nós temos que buscar trabalhar essas prevenções, edificar a nossa fé, fortalecer a nossa consciência de que essas coisas estão subordinadas a leis divinas e trabalharmos para que as coisas aconteçam e se processem e se modifiquem através das nossas ações. E não através do nosso desespero, através da busca desenfreada, né? Eu vou correr sobre... Eu vou fazer uns axé em mim, sabe? Pendurar alguns badulaques para afastar o... Não é assim que acontece, né? Então, e não é milagre... Eu não quero aqui entrar num campo que eu possa estar contestando aí algumas concepções, então, mas assim, a confiança em Deus é trabalhar o quê? A nossa própria prevenção, tá? Sabedores que nós estamos, que há um amparo divino em tudo, ou porque nada acontece sem essa permissão de Deus, e aí nós trabalhando o quê? Para que a gente possa fazer as prevenções nossas no dia a dia, sem exasperação, né? Sem ficar buscando fontes milagrosas, porque não existe, tudo é baseado na ciência, então não podemos esquecer também a ciência dos homens, tem a ciência espírita, mas tem a dos homens, e é dessa maneira que a gente vai, sem o desespero, né? Sem achar que vai vir alguém aí que vai fazer uma mandinga e tudo vai se resolver, não é assim, tá? Então, acima de Deus, do espírito da matéria, Deus, o Criador é o Pai de todas as coisas. E essas três coisas são o princípio de tudo: espírito, matéria e o Criador. Então, o espírito, tudo que existe, essa trindade universal. Mas o elemento material é necessário, né, juntar o fluido universal, que vai exercer o papel intermediário ali entre o espírito e a matéria, propriamente dito. Tá? Então, quando a gente acredita, a gente confia, né, e contribui nessas coisas, né, sem o desespero, então, o plano espiritual está trabalhando conosco. Está trabalhando conosco. Eles não podem modificar com um estalo de Deus. Será que Deus não pode dar um estalo de Deus e fazer varrer essa pandemia? Ora, tudo há uma razão. Nada acontece se não for pela permissão de Deus. Isso a gente sabe. Tá? Então, tudo que vem até nós, ou vem como uma lição para que a gente aprenda, ou vem transformar, vem como não vou dizer uma premiação, ou vem como um bônus por aquilo que nós temos de bem, tá? Ou vem com uma lição para aprender, né? Porque muitas vezes precisa aprender com tudo que acontece. Hoje nós estamos aprendendo a amar um pouco mais, hoje nós estamos aprendendo a respeitar o outro um pouco mais, né? Não se dividir tanto. Hoje estamos aprendendo a orar um pouco mais. Pessoas que nos falavam até pouco tempo atrás, você colocava no WhatsApp uma prece, o cara até ele nem sequer olhava. Agora hoje as pessoas já pegam, já replicam a prece, replica a questão do orar, bate palmas para aquela mensagem que chegou no momento que ele precisava, aquela mensagem do evangelho que ele precisava. Então, quer dizer, a pandemia, quer queira, quer não, está trazendo modificações internas nossas. Nós diminuímos os nossos passos, paramos de correr, né? Passamos a ter mais tempo. O tempo que a gente nos dizia que não tinha, hoje ele tem em demasia. Eu não sei o que fazer com esse tempo. Alguns aproveitam o tempo para uma leitura edificante, para fazer um curso. Aquele curso que ele não podia fazer, que nunca dava tempo, que ele estava sempre ocupado, hoje ele pode fazer esse curso. Tá? Então, em tudo, né, a gente vai ver essa trindade universal, né? Espírito, matéria e Deus, que é o Criador de tudo isso.
Tá? Então não há milagre quando a gente consegue alguma coisa. Ai, pô, foi um milagre de Deus que aconteceu. Não, foi um milagre eu ter me esquivado naquele momento. Essa semana mesmo eu recebi um vídeo curto do WhatsApp, um rapazinho vinha com a bicicleta e um trator perdeu o controle, veio em cima dele, de repente veio outro carro, bateu no trator, empurrou o trator e saiu ileso. Nossa, é um milagre? Pô, não sabe que os nossos guardiões, né? Que estão um pouquinho acima da gente, sabe que não estão ali para nos amparar também, né? Então essas reflexões que a gente vem trazer aqui nesse bate-papo para compreender essa questão do milagre, né? Na Gênesis capítulo 13, lá no item 5, Kardec diz o seguinte: durante a sua encarnação, o espírito age sobre a matéria por intermédio do seu corpo fluídico ou perispírico. Perispirítico. O mesmo sucede fora da encarnação. Então, como o espírito, e na medida das capacidades, ele faz o que fazia como homem encarnado, somente como não tem mais o seu corpo carnal como instrumento, ele serve também quando está necessário dos órgãos materiais de um encarnado, que é chamado médium. Então, a mediunidade, né, essa mediunidade que eu estava falando ainda no slide anterior, né, está lá subordinado a uma lei divina. Conhecida essa lei, né, o que você pode fazer, curar ou não, como Jesus curava, conhecida essa lei, o maravilhoso desaparece e os fenômenos voltam à ordem das coisas naturais. Por isso que os espíritos tanto fazem um milagre quanto faz gerar uma mesa lá, ou faz os mortos escreverem, né, através da psicografia, né? Então, quando essa ciência, né, aquele que pretendesse, vamos dizer assim, com o auxílio da ciência fazer milagre, ou seria ignorante do assunto, ou um charlatão. Então, nós não fazemos milagre. No Espiritismo não tem milagre, ninguém faz milagre. Né? O milagre, eu diria o seguinte, sem querer desacreditar ninguém, mas normalmente o milagre ele é um artifício do ignorante do assunto, de um charlatão mesmo. Né? Então, milagre normalmente é para poder dobrar alguém numa conversa e fazer ele acreditar em coisas que não existem. Tá? Quando eu falei dos milagres, gente, eu fiz uma pequena pesquisa e vi lá que nós temos 38 milagres que Jesus realizou. Uma coisa interessante, quando fala em milagres, né, esses chamados milagres, entre aspas, de Jesus, nós vamos, nessa pesquisa que eu fiz na internet, nós temos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Existem milagres, somente um evangelista viu. Né? Só o narrou, vamos dizer, não é que ele viu, ele narrou. Então tem o milagre, a transformação de água em vinho, por exemplo. Somente João narrou isso. Então o Kardec, quando ele vai lá explicar esse milagre, porque eu falei que na Gênesis você tem um capítulo onde Kardec explica cada um desses milagres, o que acontece? Ele começa fazendo lá uma inquirição. Somente João que fez essa narrativa aí. E aí, em alguns momentos, Kardec questiona se também quando se fala em milagre, não seria uma parábola utilizada por Jesus e que alguém deu a essa parábola um revestimento de acontecimento realizado. Então, por quê? Embora Jesus pudesse utilizar-se de qualquer alquimia para modificar, mas ele fazendo isso estaria derrubando uma lei natural. Transformar seis odres, né, 6 tinas, vamos dizer assim, de água em vinho, para não entrar aqui na explicação que pode se demorar bastante, transformar em vinho, cada odre desse tinha 30 litros, são 180 litros de vinho, né? Aí Kardec começa a fazer uma série de indagações, e é por isso que eu disse a vocês, seria interessante buscar aqui na Gênese essas explicações, porque são tão interessantes. Quando nós fazemos quando nós pegamos uma orientação de um dos livros do Pentateuco
e trazemos para nossas palavras, corremos sempre o risco de modificá-las. Não modificar porque nós queremos, porque na nossa fala, né, às vezes a interpretação fica diferente. E eu acho legal, eu gosto muito de desafiar as pessoas a fazer esses estudos, a buscar a sua interpretação própria. Ninguém melhor do que nós consegue fazer a interpretação de algo baseado na leitura direta. Então, ali vocês vão ter esses 38 milagres aí, entre aspas, realizados por Jesus, e você vai poder criar suas próprias concepções. Então, eu estou lendo aqui um comentário e me perdi um pouquinho. Então, é importante que nós façamos o nosso estudo para que a gente não acabe transmitindo a ideia errada, né? Uma concepção errada que eu me baseio na concepção do outro. Então, estudar é esse processo de você fazer a leitura, né? E criar a sua própria concepção, não se vinculando ou se baseando somente na concepção do outro, tá? O nosso tempo já está avançando. Se a gente ficar falando sobre milagre aqui, acaba entrando em outra seara e a gente vai acabar também alongando-se demais. Então eu queria, assim, como uma forma a Luciana aqui acabou de me colocar aqui no comentário uma demonstração da escala espírita, que tem no livro dos espíritos e no livro dos médios, com as explicações de cada um deles. Obrigado, Luciana. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais esta escala, vai lá, né, no livro dos espíritos e no livro dos médios, ou no livro dos médios, você vai ter a explicação de cada um, das ordens, das classes, e a identificação de cada um dentro dessas 10 classes de espíritos, tá? Mais uma vez, obrigado a Luciana por me auxiliar aí. Então é isso, pessoal. Eu queria, assim, agradecer a quem esteve comigo até agora, nessa reflexão da gente sobre o milagre. E nós, como espíritas, né, nesse momento, principalmente nesse momento que estamos vivendo hoje, que já se alongou por mais... A gente, lá no passado, há um ano atrás, hoje, dia 20 de março de 2021, quando nós começamos a primeira afastamento, né, social, vamos dizer assim, lá no dia 20 de março de 2020, achávamos que seria alguma coisa, além do medo que todo mundo ficou, algo que viesse e ficasse 2, 3 meses. Se alongou. E talvez se alongue por mais um ano. Tá? Então, como é que nós edificamos a nossa fé nesse momento onde parece que tudo está contra aquilo que a gente pensa, o que a gente quer? É realmente você fazer a sua leitura assim, edificante, é você manter-se em prece consigo para que você seja o equilíbrio na hora que alguém vier pedir uma opinião ou vier pedir um amparo, enfim, que a gente consiga ter aí uma fala equilibrada, ajustada, para levar ao outro também esse equilíbrio. E não dar maior dimensão aos medos existentes, enfim, né? Cada um está passando aí por os seus próprios perrengues. Então agradeço a todos vocês e nesse momento convido a todos para que a gente possa fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela bondade com que conduz as nossas vidas, pelo amor com que nos ampara nas nossas necessidades e acima de tudo, pela misericórdia que tem conosco, sabedor que é das nossas dificuldades, das nossas limitações. É um Pai que não nos desampara e que não nos esquece. A sua misericórdia é infinita. E nós pedimos, Pai amado, que essa misericórdia, que esse amor, que essa bondade e que essa luz chegue a todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram incapacitados de ver em Ti toda essa beleza, ver em Ti todo esse amor paternal. Permaneça conosco, Pai, por mais esse dia e por todo sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigado a todos e até uma próxima.